Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Jadson Cunha e esta é a página do Pão Quente no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreve, você participa, você compartilha, você deixa sua mensagem, você leva adiante a palavra de Deus para tantas pessoas que necessitam de uma palavra de paz, de uma palavra de conforto, de uma palavra de incentivo para a vida. E hoje não é diferente. E, como eu sempre digo, Deus sempre tem uma palavra certa para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento, um texto que se encontra no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 14. Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra de força, uma palavra muito importante para todos nós. O texto que nós acabamos de ler, o texto bíblico de Juízes, nos reporta, nos leva a uma época em que o povo de Israel vivia uma grande opressão, vivia um momento difícil, um momento complicado, um momento de insegurança, um momento de muita incerteza. Além do que, a opressão vinha de inimigos vizinhos, os midianitas, que vinham e roubavam todo o trigo, todos os animais, tudo aquilo que eles tinham, eles invadiam e tomavam tudo. E quando chegava a hora da colheita, principalmente naquele momento da colheita, eles vinham e levavam tudo, roubavam tudo, tomavam tudo do povo de Deus, deixando o povo cada vez mais fraco, cada vez mais desanimado. E isso é natural. Claro, eles perdiam tudo e eles ficavam muito abatidos, muito tristes por causa dessa situação. A necessidade de um libertador, então, era imensa e eles clamavam a Deus por um libertador ou por uma libertação. Eles viviam clamando a Deus para ter a libertação daquela opressão, daquele problema sério que eles encontravam através daquele povo midianita, aquele povo rebelde. O medo era tanto que Gideão, nessa ocasião em que lemos o texto, Gideão estava malhando o trigo num tanque de pisar uvas. Ele estava malhando o trigo escondido dos midianitas. Ele estava num lugar onde os midianitas não pudessem ver e ele estava fazendo isso de forma rápida, para que não fosse descoberto e não tomassem, não é, o trigo que ele estava malhando, que ele estava preparando. E nessa situação difícil, é justamente nesse momento difícil, nesse momento tão complicado, que o anjo do Senhor aparece a Gideão. Aparece diante de Gideão, um rapaz pobre, cheio de medo, como tantos outros daquela época, daquele contexto. Era jovem e tinha muito medo, e era uma pessoa muito humilde, Gideão. Mas o anjo do Senhor se apresenta a Gideão. Mas o Senhor o conhecia, e o Senhor o conhece tanto que o chama de homem valente, ou poderoso guerreiro. É uma expressão muito forte para Gideão, um homem que tinha as suas limitações, mas o anjo chama ele de grande guerreiro, poderoso guerreiro, homem valente. Gideão fica tão surpreso com essa visita do anjo, quanto o título que ele usou para Gideão. Claro, Gideão ficou muito surpreso.
Ele está me chamando de guerreiro, de homem valente. Que história é essa? Eu sou um pobre coitado, eu sou um homem humilde, né? Então, aquela saudação, de certa forma, incomodou um pouco o coração de Gideão. Mas Deus estava com ele, Deus estava no coração dele, Deus estava agindo na vida de Gideão. Era assim que deveria ser. E era isso que o cumprimento do anjo significava, que Deus estava presente, que Deus estava com ele. Então Gideão começa a se lamentar diante de Deus, Gideão começa a se colocar numa posição muito humilde diante do Senhor. Ele se lamenta e pergunta por que Deus havia abandonado o seu povo, por que Deus havia virado as costas para o seu povo, já que ele sabia de tantas histórias do agir de Deus, da libertação que Deus tinha dado no passado. Gideão se coloca diante de Deus de uma forma sincera e diz: Senhor, eu conheço histórias, né, do povo mais antigo que conta de grandes livramentos que o Senhor deu ao seu povo, mas por que nos abandonaste neste momento? Então, por que o Senhor nos deixou nessa situação tão caótica, tão difícil de compreender? Mas a resposta do anjo manteve o tom de encorajamento. O anjo disse: Deus está contigo, Deus está com você e Deus está lhe chamando. Deus está chamando você para que você liberte o seu povo, liberte o povo da opressão dos midianitas. Gideão ainda não consegue aceitar isso e tenta provar a sua impotência, a sua incapacidade. Ele diz: minha família é a mais insignificante e eu sou o menor na casa do meu pai. Além de minha família ser insignificante, eu ainda sou o menor da casa do meu pai. Ainda assim, o anjo insiste com Gideão: Deus está com você, mesmo assim, independente da situação que você está vivendo, independente da condição que você se coloca diante de Deus. O anjo diz: Deus está com você, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Deus está com você, mesmo assim. Por fim, Gideão se convence do seu chamado e traz ao anjo uma oferta muito especial. Apresenta ao anjo uma oferta cara para aqueles tempos de crise. Gideão faz questão de apresentar uma oferta muito importante diante do Senhor. E muitas vezes, quando nós paramos e meditamos no texto de Gideão, no texto que acabamos de ler, Juízes 11, ou Juízes 6, de 11 a 14, nós muitas vezes entendemos que muitas vezes agimos como Gideão agiu. Nós agimos da mesma forma que Gideão agiu. Deus nos mostra que o seu chamado, o seu chamado para as nossas vidas tem um sentido vocacional, um sentido de servi-lo, um sentido de prestar serviço ao Senhor. Deus nos chama para servi-lo, Deus nos chama para cumprir a tarefa, aquela tarefa específica que Ele determinou para cada um de nós, assim como Ele fez com Gideão. Mas muitas vezes nós levantamos objeções, nós levantamos dificuldades, nós colocamos muitas dificuldades para servir a Deus e cumprir o chamado de Deus. Então, nós estamos sempre colocando em relevo a nossa incapacidade, as nossas limitações, colocando diante de Deus a nossa falta de fé muitas vezes. Então, no entanto, mesmo assim como Deus fez com Gideão, né? Mesmo que nós estejamos levantando empecilhos para servir a Deus e entender o chamado de Deus, Deus repete uma garantia muito forte. Ele diz: eu estou contigo, eu estou com você. Jesus disse aos seus discípulos: eu estou com vocês até o final do século, eu estarei com vocês até o final do século. Então, vocês vão enfrentar aflições, terão aflições, mas eu estou presente, eu estou com vocês. Não desanimem, não percam a esperança, tenham fé, eu estou com vocês sempre. Então, é assim que Deus faz. Deus fez assim com Gideão e faz com qualquer um de nós. Deus repete sua garantia: eu estou com você, eu estou do seu lado, eu estou cuidando de você,
eu estou lhe chamando, é porque eu tenho um propósito para a sua vida e eu quero lhe usar para este propósito. A lógica do mundo não se aplica à lógica de Deus. Se ele quiser usá-lo, permita que Deus lhe use, que Deus faça de você um instrumento nas mãos gloriosas do Senhor, nas mãos divinas do Senhor. Não é preciso ter dinheiro, nem ser de uma família influente para ser instrumento útil nas mãos de Deus. Não é preciso riqueza, não é preciso status. O necessário é ter o coração disponível, aceitar sempre o chamado de Deus. Deus está com você. Deus está conosco, Deus está com cada um de nós. Essa certeza nos encoraja a fazer aquilo que Ele determinou para cada um de nós. E isso é motivo para a oração. E eu quero lhe convidar neste momento para orarmos juntos. Eu quero orar por você, orar pela vontade de Deus na sua vida, essa vontade que Deus quer derramar sobre você, para que você continue firme, servindo ao Senhor. Não tenha medo, Jesus está contigo. Vamos orar, eu quero orar por você, por sua família, pelo seu lar, por tudo que representa a sua vida. Bondoso Deus, bondoso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, agradecidos, Pai, agradecidos pelo Teu chamado sobre nossas vidas, Pai, por Tua convocação, Pai, assim como fizestes com Gideão, Pai, um homem que se disse pobre, humilde, pequeno, menor da sua família, mas o Senhor disse, eu estou contigo, Gideão, aonde quer que estiveres. Então, nós devemos tomar posse dessa palavra, que o Senhor também está conosco e nos fortalece para continuar fazendo a obra, Pai, a obra que determinaste para as nossas vidas. Faz com que nós tenhamos coragem, disposição, assim como desse essa coragem a Gideão, Pai, para confiar em Ti e confiar na Tua palavra, na certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas que estão recebendo essa palavra, Pai, para que o Senhor esteja encorajando essas pessoas, Pai, visitando o seu lar, seus familiares, abençoando com Tuas mãos graciosas, assim como fizestes com Gideão, Teu servo, Pai. Nós oramos, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz e que tudo seja conforme a vontade do Senhor. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, o canal do Pão Quente no YouTube, faça isso e compartilhe esta mensagem. É sempre um serviço para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.